Agora eu vou falar para vocês da MDM. Vamos inserir aqui MDM, que é a média do mercado, tá? Eu tenho dois indicadores, MDM e MDM delta. Vou colocar, nesse exemplo, eu vou colocar os dois. Aqui, MDM no gráfico, e vou inserir o MDM delta aqui embaixo. Tá? Então, agora, aqui nós já temos outra técnica, beleza? Eu vou deixar o gráfico aqui assim, ó, que ele fica mais justo aqui e fica melhor para ver o sinal. Agora, o que é isso, né? Essa MDM, a abreviação de média de mercado, é isso, abreviação de média do mercado. Dei um curso falando sobre isso, né? O que é média do mercado, mas só para resumir a história para vocês, lá lendo os livros de análise técnica do passado, principalmente o do Jeremy Duplessis, ele começou a falar sobre média do mercado. Lá explicar o que é. Eu vou resumir de uma forma básica para vocês. Lá no passado, depois que Moneiza Roma criou o candlestick, eles conseguiram através do candle ter uma noção do que como o preço se movimentava, porque até então eles só tinham uma fita de cotação. Agora a Moneiza Roma tinha inventado, né, uma espécie de gráfico inspirado em vela, em candle, aonde ele conseguia ver o preço de máxima, mínima, abertura e fechamento. E agora eles conseguiam ver esse preço se movendo e saber como que estava esse preço. Estava demais, estava subindo demais, tá certo? Só que aí vem um problema depois com isso. Isso foi desenvolvido para a bolsa de arroz lá no Japão. E aí agora eles conseguiam ver o preço, mas eles não tinham noção agora de como que estava a média de preço negociado. Média de preço negociado. E foi aí que foi desenvolvido um cálculo para contabilizar essa média de preço. É o cálculo da média móvel. Existe um cálculo de média móvel para você descobrir como que está sendo negociado esse preço, para saber como o mercado está negociando esse preço, qual é a média de preço negociada. Tudo que nós vamos negociar hoje, quando você vai no mercado, vai para gasolina, é preço. Então, por isso que você vê os postos de gasolina são meio que padrão, às vezes ali 5 centavos mais barato, 10 centavos mais barato no outro, mas tem uma média de preço. Você vai no mercado comprar um Red Bull, tem uma média de preço que é negociado. Se você sabe, exemplo, que a média de um Red Bull de 250 ml, a média de preço negociado é R$ 8,99 aqui em Balneário Camboriú, e aí eu vou lá na Avenida Atlântida, de frente para o mar, e vejo que essa lata está R$ 15, não a 8,99, que é a média negociada, esse preço está fora da média negociada, por isso ele está caro. Você vai querer pagar uma coisa que está muito fora? Não, você vai querer comprar próximo da média. Tá me entendendo? Estão entendendo aí? Digita aí para mim, sim ou não aí no chat aí. E é aí que vem o conceito de média móvel, tá certo? Média móvel é para isso, é para você saber como esse preço está sendo negociado, se o preço está muito fora da média ou se está muito dentro da média, tá? Só que quando esse conceito de média foi criado baseado em gráfico diário, porque eles contabilizavam conforme os dias. Então, veja um produtor de arroz, que era o caso do Japão. O cara produzia as lavouras de arroz, colhia, tinha suas sacas e vendia essas sacas na bolsa de arroz. Aí tinha o cara que era o corretor, que ele ia de fazenda em fazenda, de lavoura em lavoura, perguntando qual que era o preço que aquele produtor estava negociando. E aí eles tiravam uma média e levavam isso para a bolsa para negociar. A partir do momento que criou-se o candlestick, isso deu uma perturbada em quem comprava esse produto. Porque agora, né, como é que tinha produtor, por exemplo, que estava vendendo barato, mas tinha produtor que estava vendendo caro, e aí virou uma disparidade. Então eles criaram a média móvel, e aí eles escolheram um dia para eles contabilizar. Por quê? Porque eu tinha 30 dias do mês para vender. E eu queria saber como é que é negociada no mês.
Agora, como que eu vou fazer isso? Então, aí vem o conceito do dia 20, e que até hoje é utilizado. Tem empresas que fazem vale no dia 20, né? O dia 20 é usado para muita coisa aí hoje, né? Então, esse é o parâmetro para eu me preparar para fechar o mês. Criaram, então, a média de 20 períodos. Então, quando chegava no dia 20, eles analisavam a média de preço. Se o preço estivesse muito longe da média negociada, significa o quê? Está muito caro, eu não vou comprar. É isso. E o cara que quer vender, opa, tá bom para vender. É hora de eu vender. O cara que quer vender vai aproveitar para vender porque está longe da média negociada. O cara que quer comprar não vai comprar porque está muito fora do preço negociado. Então, vai se esperar o preço voltar para dentro da média para poder negociar. E a regra muito básica disso é que, uma vez que o preço fechou acima da média negociada, eu só vou comprar. Se o preço fechou abaixo da média negociada, eu só vou vender. Essa é a regra. Então, o conceito de média móvel aqui, por exemplo, agora aqui nos 5 minutos no índice está dando venda. O preço fechou e abriu abaixo da média. E agora abriu de novo. Então, eu posso vender. Por essa técnica, eu posso vender. Está abaixo da média negociada. Entendeu? Então, se for uma média móvel comum, essa é a regra que a gente utiliza. Agora, eu vou falar da minha média aqui. A MDM é uma adaptação da média móvel comum. Ela é uma móvel comum. Aqui eu trago um cálculo para adaptar isso para day trade. Então, eu tenho um cálculo a mais aqui, que ele tem real, day trade mesmo, e etc. E aí eu tenho os gatilhos, que é baseado também na agressão. Olha lá, antes de dar o gatilho aqui, eu falei que tinha dado venda por essa média. Agora, ó, aparecendo no V. Então, da onde que vem esse C? Basicamente, é através dos volumes negociados. Volume financeiro, volume da agressão, volume de negócios. Uma vez que eu tenho todos os volumes vendedor, ele vai me mostrar venda. E esse é o gatilho para mim. Uma vez que eu tenho todos os volumes comprador, ele vai me mostrar C, comprador. Então, se o preço fechou acima da média e deu C, então eu posso comprar. E eu tenho duas formas de carregar esse trade. Carregar da forma que você faz aí, ou eu posso pegar esse trade até o preço voltar na média. Voltou na média. Ou eu posso zerar quando aparecer o V. Assim eu consigo tentar carregar uma tendência. Hoje na abertura, se eu tivesse vendido o índice aqui, no segundo candle, depois que fechou o V lá e fechou o próximo candle, eu teria ter vendido e zerado aqui, ó. E teria dado 1.400 pontos. Zerado no que voltou na média aqui. Teria feito 1.400 pontos, ó. É um trade de tendência. O problema é que às vezes a gente tem medo de fazer isso. E o stop é no topo do candle anterior, tá? Para operar candlestick, a regra é essa. Stop no topo do candle anterior, stop de 600, mas uma operação que pagou 1.500. Então, operando nos 5 minutos, é óbvio, tá? É óbvio. Agora, você pode utilizar isso no renko, né? E a regra é a mesma. Fechou aqui abaixo do renko, apareceu V, eu posso vender, tá certo? E eu posso sair quando aparecer C. Apareceu C, eu zero a operação. Pronto. A média móvel, a MDM, ela é assim que a gente vai utilizar. Agora, a MDM aqui, ela tem essa coloração verde, essa coloração vermelha. O que, que é isso? Isso é a força da agressão. E a força da agressão, ela vem pela pressão. Eu meço isso pela pressão. Preciso que a pressão do book e a pressão da agressão esteja forte. E aí ela me coloração aqui. Além de eu ter os volumes a meu favor, eu tenho força no movimento, tá? Então é daí que vem essa coloração da média.
Se ficar 50-50, ela fica cinza. Eu não tenho força, tá igual, beleza? É simples. Agora, em propriedades da média, eu tenho o valor 0. E aqui está escrito parâmetro. 0 é o normal. Scalper é 1. A partir do momento que eu mudo para 1, tá, eu mudo o cálculo aqui do C e V. A forma que é feito esse cálculo. E aí eu tenho operações mais rápidas. 0 eu vou usar para tendência, usei 1 é para scalper. Então ele pode aparecer CV para mim aqui com mais frequência, tá certo? Ele vai aparecer para mim aqui o CV com mais frequência aqui, tá bom? Então, ó, por exemplo, comprei aqui, zerei ali, comprei ali, zerei ali, tá? E se eu coloco 0, às vezes ele pode não aparecer algum desses Cs antecipado aqui, e aí você pode conseguir carregar mais esse trade. No candlestick, talvez seja um pouco mais forte essa questão. Ó. Vamos ver. Aqui apareceu um V, C e V. Vamos ver se eu colocar o 0 ali, se vai sumir. Não sumiu. Então aqui a força estava forte mesmo, tá? Olha aquela venda que eu falei aqui dos 5 minutos. Olha lá, só demora, né? É candlestick e o alvo. O alvo você pode carregar isso aqui até aparecer o C, ou até voltar na média, ou você pode sair aqui no fechamento. Você que sabe. Você define o seu alvo, beleza? Agora aqui embaixo nós temos esse MDM, né? MDM delta. O que é isso? O MDM delta, aqui nós temos agora todo o movimento de agressão do mercado pela média do mercado. Nós temos toda a agressão calculada pela média do mercado. Então, se está verde, ok? E acima da média, é como se a agressão tivesse acima da média. Resumindo, é isso. Então, se tá verde, fez o Vzinho aqui, significa que a agressão está acima da média. Uma vez que passou para baixo, né, tá vermelho, fez o Vzinho aqui, eu tenho agressão abaixo da média. Então, eu tenho aqui uma confirmação dessa agressão aqui. E o gatilho que eu gosto de utilizar, tá? Aqui, ó. Antigamente, no curso lá do Index Pro, eu tinha lá a quina, que era estratégia. E é isso que eu vejo aqui. Aqui eu vejo a quina. O que é quina? Isso aqui, ó. Presta atenção. Eu preciso desse Vzinho. Tendo um Vzinho assim, ó, é a quina. Eu chamo isso de quina. É uma quina. É a estratégia. Então eu preciso que aqui seja um topo mais baixo que o anterior, esteja abaixo da média, já tenha o V lá, e aqui ele forme essa quina, esse Vzinho, tá? Não pode ser que nem aqui, ó, um Vzinho mais baixo que esse aqui. Não, ele tem que ser na convergência, ok? Na convergência. Então, eu tenho a confirmação. Eu tenho dois sinais. Eu tenho por aqui e tenho por aqui, me confirmando que agora a agressão está abaixo da média. E aí, por isso que eu chamo de MDM delta. E aí eu tenho aqui uma possibilidade dessa venda caminhar mais. Posso utilizar da mesma maneira isso no candlestick, tá? Então veja aqui nos 5 minutos que está querendo virar aqui já, ó. Está querendo virar para baixo aqui a agressão. Assim como aqui, ó, quando eu fecho, começou o próximo box, aqui também, aqui, a diferença é que aqui no candlestick não vai aparecer a quina perfeitamente igual no Renko, mas aqui eu tenho acima da média já é o suficiente. E aí nós temos esse marco zero aqui no indicador, né, que é essa linha pontilhada. O que é esse marco zero? Esse marco zero, ele vem lá do acúmulo da agressão. Então, basicamente, eu tenho aqui todo o mercado comprador acima, eu tenho mercado comprador, eu tenho mercado vendedor. E aqui eu tenho a agressão acima da média e abaixo da média. Agora, se eu tiver mercado comprador e acima que está comprador, que está acima dessa linha laranja, e ainda tiver acima da média, eu tenho um movimento 100% comprador. Logo, essa venda que está saindo aqui é uma realização. Ok?
Logo, essa venda é uma realização, porque se o mercado está comprador e eu tenho venda saindo aqui, isso é uma realização, tá? Então, basicamente é isso. E aí você pode aplicar isso em qualquer tempo gráfico que você quiser utilizar. Tá? Você pode utilizar no Renko, você pode utilizar no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, tá? Ó que da hora. É óbvio que em candlestick é muito melhor para você conseguir carregar tendência, certo? É muito melhor para você conseguir carregar uma tendência no candlestick. Renko é gráfico de preço, então ele fica indo e voltando, indo e voltando. Você também pode pegar uma, uma, uma convergência, né? Veja que 1 minuto virou aqui e ficou aqui. Aí você pode esperar os 5 minutos virar. Opa, 5 minutos virou também. Opa, você tem 2 tempos dizendo a mesma coisa. Então você pode pegar uma convergência com outro tempo gráfico também. Então, assim, essa técnica aqui, ela é excelente para usar em candlestick, focando em tendência, porque aí você faz uma operação só. Aí aqui nesse, por exemplo, esse 1 minuto. Eu vou comprar aqui, fechou, abriu acima da média. Eu sei aonde é meu stop. Eu vou olhar o fundo mais relevante que eu tenho. Se o fundo for o candle anterior, é o candle anterior. Mas se não, eu vou pegar o fundo mais relevante, que nesse caso era aqui, ó, era a mínima. Então eu teria entrado aqui e o meu stop aqui. Mas olha esse movimento onde foi, né? Então é isso. Agora, se eu posso também esperar um candle de confirmação. E os candles de confirmação são spinning top, martelos e doji. Então, aqui, ó, e esse aqui é um martelinho. Então, no rompimento dele, dava para fazer também. E aí o stop fica abaixo dele. Tá? Daí o stop daí é baseado nele. Tá? Então, assim, aí você avalia como que você quer entrar. Né? Então, tudo depende. Tudo depende do que você quer fazer, tá bom? Então, essa aqui já é outra técnica. Veja, essa aqui é outra técnica, que já não tem a ver com o fluxo real que eu mostrei agora há pouco para vocês. Essa é a média do mercado. Essa é a MDM.